Além de ser professora na escola, também saía para visitar os sítios, as chácaras, povoações e pessoas que nunca viram uma Bíblia, nunca ouviram o Evangelho. Para fazer isto, andei muito a cavalo. Também alguns irmãos tiveram um carretinho puxado por cavalos e até fiz umas viagens mais distantes andando em carro de boi. Uma grande novidade para quem está acostumada a andar em carro. Mas andei também a pé, léguas e léguas. Mas não achei nada difícil quando eu vi a alegria do povo e a aceitação do Evangelho que eu fui levar. Assim, durante aquele primeiro ano, Deus acrescentou ao número dos salvos, dos batistas, grandemente. E assim, nós podíamos ter o primeiro batismo lá no córrego Panduí. E no dia 18, no mês de julho, no ano de 1948, foi organizada a primeira igreja batista de Amambai. Hoje, esta igreja é conhecida como Igreja Batista Central, porque por razões diferentes o nome foi mudado. Assim, a igreja foi organizada e chamou irmão Valdir Vilarinho como seu primeiro pastor. Eu tenho em mão uma linda Bíblia Sagrada. À frente diz Igreja Batista Central, 18 de 7 de 1948. E esta dedicação, essa Bíblia, é uma pequena lembrança pela sua grande participação nos 50 anos de existência dessa igreja, que tanto te ama. Assinado pelo pastor Emílio Wirth, em 7 de novembro de 1999. Um tesouro que eu tenho em mão e dou graças a Deus que eu pude ter uma pequena parte naquela obra grande que ele fez e que ele continua a fazer em Amambai. No fim daquele primeiro ano da escola, eu queria fazer um grande programa de encerramento e convidar as autoridades, os homens de negócios da cidade, enfim, todos aqueles, para apresentar o que pode fazer uma escolinha simples na vida dos seus filhos. Os irmãos fizeram um palco, tivemos lampião a querosene para iluminação, eles usavam algumas tábuas emprestadas para fazerem uns bancos e tivemos à noite esta grande reunião. Quase toda a cidade assistiu, muitos ficando em pé. As crianças se comportaram com tanto respeito a qualquer direção que eu dei, que o povo ficou admirado.
Eles apresentaram cânticos, solos, e em grupos cantavam, não somente hinos, mas o hino nacional e corinhos. Muitos falaram poesias com bastante bom êxito. Assim, ao fim daquele programa, eu tinha um presente. Um dos donos de um mercado grande me deu um caminhãozinho. Era brinquedo, mas uma coisa que nenhuma criança lá tinha visto ou possuída. Então eu tinha prometido este presente para o aluno que fez o maior progresso, as melhores notas, e em tudo saiu como o menino merecedor do prêmio. E aquela noite dei o prêmio para um menino, Hudson Otano da Rosa. Nunca vi um menino que podia aprender e que teve o desejo de progredir. Falei com o pai dele após a cerimônia e disse ao pai: o senhor tem um filho muito excelente, inteligente. Ele aprendeu tudo que eu podia ensinar durante este ano. Então o pai respondeu dizendo: sinto muito bem que ele aprendeu tanto no seu ano. Eu olhei para ele e disse: o que quer dizer em seu ano? Então o pai me explicou que ele tinha, eu creio, 12 filhos, mas não vou ter toda a certeza. Filhas e filhos. Então ele disse: eu prometi a cada um dos meus filhos que podiam assistir à sua escola por um ano. Depois voltaria para ajudar a família na chácara, e o outro filho então teria o seu ano. Naquela época eu também não tinha dinheiro certo cada mês, não tinha salário, vivia só de ofertas que Deus colocava nos corações dos meus irmãos aqui da minha terra, porque eu fiz um voto a Deus quando eu fui para o Brasil, que nunca escreveria uma carta ou pediria por outra maneira dinheiro dos meus irmãos norte-americanos, mas que eu orarei a Deus e Ele ia suprir todas as minhas necessidades, e assim Ele fez. Mas eu ouvi as minhas próprias palavras ao pai do Hudson dizendo: o Senhor estará pecando contra este menino, contra Deus, contra o seu país, o Brasil, se tirar este menino da minha escola. Porque ele pode ser um grande homem de Deus, um grande brasileiro que faz muito benefício aos seus colegas, às suas famílias, ao seu povo. Então eu disse: se o Senhor permitir que ele permaneça, eu mesma me responsabilizo por todas as suas despesas para ele continuar os seus estudos. Gostaria de contar as bênçãos daquela escolinha na vida da cidade e fora, mas não tenho tempo para isto. Mas este mocinho, Hudson, eu levei para Campo Grande para fazer o curso ginasial, porque naquela época somente em Campo Grande poderia
fazer ginásio. Também naquela época, tinha que fazer um exame de admissão, mesmo para entrar no curso ginasial. Este menino de Amambai saiu em primeiro lugar no exame de admissão pelo Colégio Oswaldo Cruz, em Campo Grande, e foi assim publicado no jornal diário. Ele terminou os seus cursos, entrou como empregado num banco. Os bancos gostavam de dar empregos aos moços crentes, porque muitos falaram comigo que eles eram os mais certos, trabalhadores, honestos. Então ele foi assim progredindo. E no fim, este menino lá de Amambai chegou a ser o gerente da Caixa de Câmbio num dos grandes bancos, o Banco Lar Brasileiro, na capital, São Paulo. Ele podia ajudar os outros irmãos que vieram atrás dele, mas Hudson, assim, sabia falar inglês, veio aqui muitas vezes à minha terra pelos negócios do banco. Ele cantava num coral de homens de uma grande igreja batista em São Paulo. Também eles fizeram uma viagem cantando nas igrejas, nunca na minha parte dos Estados Unidos, mas hoje Hudson é aposentado e morando novamente no seu estado amado de Mato Grosso. O irmão mais em segundo lugar era Jete. Hoje, Jete também é um exemplo da verdade que Jesus não somente salva, mas Ele muda a nossa vida. Ele veio aos Estados Unidos com uma bolsa de estudos por um clube de homens chamado Rotarianos do Brasil, e aqui tem na minha terra. Ele estudou na Universidade do Estado de Iowa e ele conseguiu fazer mestrado com tanto êxito que foi convidado a permanecer e fazer doutorado. Mas, por razões financeiras e outros, ele não podia permanecer. Voltou a ser professor na Universidade Brasileira, em Campo Grande, Mato Grosso. Mais tarde, e eu não tive nada a fazer com isto, ele conseguiu ir estudar em Wales, que faz parte da Inglaterra. E lá ele fez o grau, doutorado. Ele é professor de muito bom êxito. E além daquilo, um crente, um membro da igreja em Campo Grande, fiel, que ama a Jesus. Naquela época, as meninas e mocinhas não tiveram muitas oportunidades para os estudos e nem sequer para ser obreiras na causa do Senhor. Eu vou contar de duas meninas naquela primeira escolinha, no seu primeiro ano de vida. Uma era Marlene Biladinho, sim, filha do pastor Valdir e dona Candinha. Ela, assim, muito cedo mostrou que queria dedicar a sua vida a Jesus. Depois que ela pôde
completar os seus estudos, ela casou com um pastor jovem, também de Amambai, chamado Pastor Lorino Jesus de Albuquerque. Eu vou falar mais sobre ele mais tarde. Assim, além de servir como esposa, ajudadora, muito fiel ao seu esposo nos vários ministérios que tiveram, ela conseguiu fazer o curso de Direito e, terminando o curso, ela tem trabalhado como advogada com muito bom êxito até o dia de hoje. A outra menina era Eugenie Mamweiler, sim, filha daquele casal, Dona Senhorinha e irmão Picucho. Ela entrou na escolinha quando era bem menina, mas logo eu vi e senti que Deus tinha um plano grande para a vida daquela menina. Então, quando ela terminou o curso primário lá na escolinha em Amambai, eu queria enviá-la para Campo Grande fazer o curso ginasial. Tinha falado com um casal de missionários norte-americanos que naquela época estavam morando e trabalhando em Campo Grande. E eles aceitaram com bom gosto receber Eugenie e mais uma mocinha para ficar no lar deles e fazer o curso ginasial. Então fui pedir licença da Dona Senhorinha e ela me disse: "Oh, Dona Ana, isto é quase impossível, porque a tradição aqui é que uma filha só sai da casa do seu pai quando ele entrega ela ao seu esposo no dia do casamento. Mas eu vou orar." E graças a Deus, Dona Senhorinha disse: "Dona Ana, eu estou dando a minha filha a Deus, a Jesus e a Senhora, e pode fazer." Assim ela terminou o seu curso, pude enviar para o Rio de Janeiro fazer o curso no Instituto de Treinamento Feminino da Convenção Batista do Sul do Brasil. Lá ela conheceu um seminarista, Nelson Nunes de Lima. Mais tarde eles casaram. Ela então era esposa de pastor, uma boa organista e assim ajudou em todo sentido em várias igrejas onde ele era pastor. Também uma vez ele foi enviada a Canadá para substituir um missionário brasileiro que ia passar um ano de férias em Brasil. E assim eles eram missionários da Junta de Missões Estrangeiras. Também, numa época, o pastor Nelson fez trabalhos evangelísticos, campanhas grandes em várias cidades. E a Eugenie estava sempre ao seu lado, tocando o piano ou órgão, evangelizando, orando e cooperando. Hoje, eles estão em Bauru, São Paulo, no Seminário Batista Teológico da Convenção Batista, como diretores, fazendo uma grande obra, não somente
de educação dos obreiros, mas inspiração e dedicação à obra do nosso Deus. Eu poderia continuar a falar das maravilhas que Deus fez através daquela primeira escolinha. E Ele continuou a abençoar. Os números aumentaram grandes na escola e também na igreja. E sentimos que precisávamos de algum lugar próprio para os cultos e para a escola. E assim, sem ajuda de uma missão, sem fazer uma campanha pedindo contribuições, só orando e confiando em Deus, nós iniciamos a construção de uma casa de madeira simples, com 2 peças grandes para a escola batista. E ao mesmo tempo um templo modesto, mas feito de tijolo, para a primeira igreja batista de Amambai. O povo fez muito sacrifício comigo. Nós oramos muito e Deus nos abençoou. No ano de 1950, 2 coisas aconteceram que foram a operação de Deus mesmo. Eu fui nomeada pela Junta de Missões Estrangeiras Batista dos Estados Unidos como missionário no Brasil, com permissão especial para continuar a minha obra em Amambai e Mato Grosso. O salário era pequeno, mas também me deram $30 por mês para aluguel de casa. Quando contei a minha situação, eles bondosamente me deram a verba do ano todo. E com aquele $360 naquela época, e com a grande ajuda dos meus irmãos e até as minhas irmãs, e trabalhando, nós podíamos derrubar aquelas 2 aquelas 2 peças da frente que eram em estação precária, mais velhas, e substituir com 2 salas, 2 peças de tijolo e até com janela com vidro, uma coisa nunca viu naquela época. Também tive direito, como missionária agora, a usar um veículo da missão. E assim eu me tornei motorista de uma caminhoneta. Isso causou muito espanto entre o povo, porque nunca viu uma mulher dirigindo carro. Até um senhor mais velho disse: ela não pode dirigir carro, é contra a lei do Brasil. Mas logo eles acostumaram comigo e com o veículo eu pude estender a obra de evangelização mais e mais. E o carro nunca saiu sem uma lotação completa de pessoas. A outra coisa naquele ano, que era a vinda da irmã Esther Ergas, uma moça carioca, crente, totalmente entregue a Jesus e sentindo grande desejo e até uma chamada para ser obreira e missionária entre o seu povo. Chegando em Amambai, sentiu logo o desafio daquele trabalho e sentiu que Deus
realmente queria que ela trabalhasse naquele lugar. Ela começou como professora e evangelizadora, e ela pode dar muitas informações do trabalho naquela época. Por ano de 1954, eu tinha que sair de Amambai, indo para Campo Grande, exercer a função de secretária executiva tesoureira da Convenção Batista Mato Grossense, porque eu fui eleita com muita honra para mim. Seria uma nova fase na minha vida, porque o meu ministério, que eu creio que recebi de Deus, era de ser de evangelização e educação. E fui fiel. A escola estava progredindo, a igreja estava crescendo, o evangelho ao redor estava sendo recebido. Mas um dia, eu andando a cavalo, senti-me tão pequena, isolada, e as necessidades tão grandes ao redor e além daquela região. E eu pensei, e até pedi a Deus, dizendo: Pai, como é que esta pequena vida minha, uma só vida que dei ao Senhor, mas como é que vai fazer um impacto em toda esta necessidade ao meu redor e até o fim do mundo? E ele me disse: Ana, põe a sua vida na vida dos seus filhos. Assim que eu chamei os jovens meninos, mocinhos e meninas, mocinhas, que aceitaram a Cristo e depois sentiram desejo de fazer a obra de Jesus. E ele disse: põe a sua vida na vida dos jovens, e eles farão o que tu não podes fazer. Assim, recebi aquela palavra, e daí eu continuei com mais fervor e mais dedicação, juntar os jovens, ensiná-los, ajudá-los nos seus estudos, enviá-los para fora, fazer o curso ginasial e um curso no Instituto Bíblico, e até mandei muitos ao seminário no Rio de Janeiro. E até hoje, mais tarde nesta reportagem, vou falar de algumas coisas que meus filhos estão fazendo em lugares onde eu nunca poderia ter ido. Mas enquanto estava lá fazendo pregações, distribuindo Bíblias, literatura, falando pessoalmente, pregando, ensinando, eu fiz uma visita a cavalo e vi um outro trabalho que eu devia fazer lá em Amambai. Fomos visitar o irmão da irmã Dona Senhorinha. Eles moravam numa chácara fora da vila. Era o pai, e perdoa-me, mas esqueci do seu nome. A mãe era Dona Nena, e tiveram apenas uma filhinha, Zunemi. Zunemi, quando era bem nenezinho, sofreu meningite. Sempre e quase sempre é fatal. Mas Deus tinha um plano para aquela pequena vida, Zunemi, porque ela não morreu,
mas ficou com muitos problemas. Não podia andar, não podia controlar o movimento dos braços, a fala dela estava prejudicada, mas a mente dela estava intacta. Então o pai tinha feito para ela um carrinho, pegou, eu sentei bem perto daquele caixote e tentei mostrar amor e carinho para Zunimi. Tirei a minha Bíblia, falei de Jesus e como Ele ama as crianças. E depois contei algumas histórias da Bíblia. E ela deu muito atenção. E quando eu ia sair, a Zunimi ficou muito agitada, os braços assim se estendendo para mim, e ela falando alguma coisa que eu não podia entender. Então a mãe, a irmã Dona Nena, disse: Dona Ana, Zunimi está querendo aquele livro. E eu disse: está bem, Dona Nena, porque naquela época nem os pais eram crentes. Eu disse: está bem, Dona Nena, eu vou levar esta cópia da Bíblia, mas a senhora tem que me prometer que todas as noites vai levar passagens deste livro para Zunimi. Então ela me olhou e começou a chorar e disse: Dona Ana, eu não posso, eu não sei ler. Mas meu esposo, ele sabe ler um pouco. E eu vou prometer que ele vai ler todas as noites para Zunimi. Deixei a Bíblia, passaram alguns meses, e o pai chegou em Amambai, lá na minha casa. E ele disse: Dona Ana, todas as noites, mesmo quando estava muito cansado dos trabalhos na roça, depois de me jantar, eu sentei e li aquela Bíblia para Zunimi. E quanto mais eu li, quanto mais eu desejava conhecer este Jesus. Portanto, eu já vendi a chácara e vou me mudar para Amambai para poder assistir os cultos na igreja e estudar e também ser um crente. Meu coração estava jubilante e ao mesmo tempo fiquei com tanta pena, porque não era Dona Nena, mas muitos daquelas irmãs e alguns irmãos não sabiam ler. Então, como eles iam ler a Bíblia e o cantor cristão para cantar os hinos? E assim, apesar de já ter muita coisa dependendo de mim, eu fiz uma aula noturna de alfabetização de pessoas adultas. E fiquei tão animada quando eu vi aqueles, depois de trabalharem o dia todo, vir para aquela salinha e a luz de um lampião de querosene, abrir a Bíblia e eu ensinei como ler. Mas agora estou deixando aquela época na minha vida nas mãos de Esther para dirigir a escola e a igreja com um pastor brasileiro. E foi agora, era um grande desafio para mim ser secretária. Mas eu sabia que se Deus quisesse que eu fizesse isto, Ele faria tudo, estaria comigo. E quando fui para Campo Grande para passar o ano na Casa da Missão, levei os meninos
e 5 deles e 3 meninas, mocinhas, comigo porque estavam prontos para entrarem no curso ginasial. Então, um ano, eu fui mamãe para 10 pessoas jovens e acrescentei mais um de Estrela da Alva, que mais tarde era pastor em Mato Grosso, e uma senhora para ajudar na cozinha e cuidar da casa quando eu estava em viagem. Assim comecei como secretária, com aquele desejo de ser útil. Visitei todas as associações. Naturalmente, não pude visitar cada igreja, mas cada região em Mato Grosso, que naquela época não era Mato Grosso do Norte e do Sul, mas um só estado. E outra coisa grande, que até hoje é uma bênção para a obra batista lá em Mato Grosso, com o auxílio e a ajuda do missionário Charles Compton, eu podia apresentar o plano cooperativo de finanças para as igrejas no estado e foi adotado. Outra coisa que eu pude fazer era planejar e promover um retiro para os pastores numa chácara em Camapuã. Naturalmente, eu não assisti àquele retiro, mas fui um dia e falei, orei com os irmãos. Também eu sabia que os jovens seminaristas lá no Rio de Janeiro teriam, assim, uma oportunidade de conhecer o trabalho em Mato Grosso, se eles pudessem vir fazer uns trabalhos. Então, iniciei o plano de trabalhos de férias. Convidei vários. Durante os anos depois, continuaram. Muitos jovens seminaristas do Rio vieram trabalhar lá em nossa região. E muitos deles, depois, voltaram para Mato Grosso como pastores das igrejas. Eu creio que uma razão que Deus me permitiu ser secretária era a minha visita a Cuiabá. Cuiabá, naquela época, era a única capital dos estados do Brasil sem um trabalho batista. O ano antes, a junta em Campo Grande havia enviado para Cuiabá pastor Valdir Vilarinho e sua esposa, irmã Dona Maria, e seus filhos. Alugaram uma casa num bairro, numa rua não muito agradável. A junta não tinha muitos recursos naquela época e não podia realmente abrir o trabalho batista de um modo mais excelente. Eles mandaram fazer uma mesinha que servia como púlpito e apenas 6 cadeiras. Quando eu cheguei, nós fomos lá no armazém e compramos caixotes de madeira. E estes serviram de bancos para as crianças na escola dominical e também para as pessoas grandes nos cultos. Quando cheguei lá, eu vi que o pastor Valdir precisava de ajuda, porque a capital, aquela velha cidade de Cuiabá, estava esperando
o Evangelho. Então, eu senti o desafio e falei com os 2 casais de missionários, o pastor Bridges, pastor Charles Compton, mas nenhum pensava que poderia deixar os seus trabalhos para ir. E mais uma vez eu disse a Deus: Pai, sou apenas uma mulherzinha, mas se tu podes me usar, eu irei. E com aquela promessa, eu fiquei pensando no meu futuro campo, e que seria Cuiabá, Mato Grosso. Então, como era época das férias para mim, eu voltei para os Estados Unidos, passando um ano trabalhando, descansando, preparando para a minha volta, não para Amambai, mas para Cuiabá. Voltei ao Brasil no navio de passageiros esta vez, e foi uma viagem muito agradável. A missão tinha voltado a comprar para mim um veículo novo. Assim, quando cheguei no Rio, eles me entregaram este carro. Não sei explicar o nome, mas era um carro com 2 bancos para passageiros, mas bastante lugar atrás para carga, bagagem, etc. Era da marca Willys Jeep. Este é importante porque mais tarde vou falar sobre isto. Assim, eu ia fazer uma coisa fora do comum. Eu ia guiar e dirigir aquele carro do Rio de Janeiro até Cuiabá. Levei comigo nesta viagem 2 jovens, um filho meu que estava no seminário no Rio e uma filha minha que também estava, porque estavam agora em férias. Tudo correu muito bem, mas quando cheguei ao grande rio que separa São Paulo de Mato Grosso, não me lembro o nome do rio, mas lá eu entrei naquela fila grande de veículos, de caminhões, esperando a minha vez para embarcar o meu carrinho naquele barco de transporte para atravessar o rio, porque naquela época não havia uma ponte lá. Então, enquanto estamos esperando, um senhor vem falar comigo, dizendo: quem vai embarcar este carro? Eu disse: senhor, sou eu. Ele disse: não pode. A senhora não pode embarcar este carro. Eu disse: mas senhor, eu sou a única pessoa que possa embarcar este carro. E finalmente ele, com muito medo, creio, disse: está bem, a senhora pode. Eu orei muito e fiz e embarquei o carro para o lugarzinho próprio, sem nenhuma coisa contrária. E assim nós chegamos debaixo do poder dos cuidados de Deus em Cuiabá, porque agora ia começar uma nova fase na minha vida de missionária pioneira em Mato Grosso. Pastor Valdir, Pastor Sérgio, eu fiz um erro. O nome do pastor em Cuiabá não era Pastor Valdir, mas sim Pastor Sandoval Quintanilha.
e sua esposa, Dona Maria. Perdoa-me, eu fiz erro. Eles me receberam com muita boa vontade e eu descobri que pastor Sandoval era realmente um grande homem de Deus, a Dona Maria ao seu lado.